Hoje a gente vai falar de coragem. Dá pra gente desenvolver lá aos poucos? Vamos conversar. Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Vieira Mendonça, você é muito bem-vindo ao Tem Gente Atrás de Nós. Toda terça aqui tem um vídeo de pais e líderes que conversam sobre um tema de aplicação prática para o dia a dia da criança, e de quinta-feira a gente tem uma história bíblica para sua criança. Esses 2 dias conversam entre si, toda semana tem um tema especial, um tema diferente. Então você já sabe, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação e sempre receber aqui do YouTube um aviso quando um vídeo novo sai. E aproveita e coloca o dedo aí nesse like, gente, a gente precisa muito dessa curtida. Isso ajuda demais a gente aqui no canal. Então, a gente conta aí com você. Pois curtir, muito obrigado, valeu. E agora, bora pro tema da semana. A gente quer que as nossas crianças sejam crianças corajosas, não é verdade? Mas, será que a gente de verdade sabe ensiná-las a serem corajosas? Desbravarem o mundo mesmo? Miguel de Cervantes, o autor de Dom Quixote, tem uma frase super especial, nesse livro que diz: quem perde seus bens perde muito. Quem perde um amigo perde mais. Mas quem perde a coragem, perde tudo. A coragem move o nosso coração, Através de uma coragem eu consigo fazer um amigo, eu consigo falar para alguém que eu amo, eu consigo ir para uma entrevista de emprego, eu consigo falar em público, eu consigo me posicionar porque eu me movo, eu saio do meu lugar confortável e vou para um lugar me arriscar. Então, nesse sentido, a coragem impulsiona a vida. Assim, gente, o que a gente precisa ter claro? Coragem não é ausência de medo, certo? A coragem é enfrentar o medo. Ou seja, aquilo que me causa ansiedade está na minha frente e eu tenho que ter condição de administrar essa ansiedade dentro de mim para conseguir encarar aquilo. A recompensa de atravessar o perigo é maior do que o conforto de agora. Só que é isso, gente. Para eu atravessar para o outro lado, eu minimamente tenho que me sentir seguro em alguma coisa. Por mais que eu esteja me arriscando, de algum modo eu tenho que estar vendo ali uma ponte minimamente segura para eu poder caminhar para fazer essa passagem. E aí, pensando nas crianças, muitas vezes elas até são corajosas, mas elas se sentem seguras em quê, gente? Numa fantasia. Você já ouviu, por exemplo, histórias de crianças que acham que vão voar e aí sobem num brinquedo alto no parquinho, ou mesmo no sofá de casa, ou até situações mais difíceis de crianças em janelas, a gente vê coisas bem difíceis assim, e a criança se joga lá porque ela acha que vai voar, quer dizer, ela tá tendo uma segurança em algo que não é real. Ela não voa, ela não entende e ela faz aquilo porque ela se sentiu segura naquela fantasia. O que a coragem saudável pede da gente é vá com alguma segurança, mas assim, numa segurança real. E aí, onde Josué, que é a nossa história dessa semana vai falar disso, Josué, o novo líder, a entrada, o começo da história da entrada na Terra Prometida, em que Josué se baseou para ser corajoso? Vamos ler lá em Josué 1:9, o que a Bíblia diz para nós. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O que Deus deu para Josué para atravessar esse caminho com coragem foi a própria palavra dele. E ele mesmo. Deus, ele começa o versículo dando uma ordem. Ele fala, eu não mandei? Seja corajoso. É uma ordem. Segundo ponto. Ele diz, eu estarei com você, eu vou fazer o caminho junto. E a terceira parte da promessa que a gente vê no capítulo 1 de Josué, durante toda essa história, ele diz, se você obedecer o que está na lei, depois lê lá, gente, Josué 1, de 1 a 9. Se você obedecer o que a lei diz, vai dar tudo certo. Então, só obedece que vai dar certo. Você vai ser bem-sucedido, de acordo com o que eu tenho para você. Porque Josué foi alguém que foi justo, fiel a Moisés. Deus não premia Josué colocando ele numa redoma de vida. Não, ao contrário, ele fala, vai, seja forte e corajoso, porque eu vou estar com você, eu vou ser a sua força. Eu tô te dando um desafio. Pra gente aprender coragem, gente, a gente precisa de desafios. É assim que a gente cresce. É assim que Josué cresceu. E é assim que nós crescemos também. Então, bora para as dicas práticas para a gente pensar como a gente vai desenvolver a coragem, para que elas sejam crianças corajosas, cheias da segurança do Senhor. Primeira coisa que a gente fala aqui no nosso canal, tem gente atrás de nós, as crianças estão observando a gente, porque elas precisam de um exemplo. Mas para a gente ser exemplo para as crianças, vamos pegar o exemplo de Deus. Como Deus fez com Josué? Deus não mandou, não deu uma ordem para Josué, seja corajoso? Ordene para o seu filho, dê uma ordem, seja
seja corajoso. Aprenda a incentivar seu filho na palavra a ser corajoso. Depois Deus disse, eu estarei com você, Josué. O que a gente pode aprender e falar para o filho também? Eu estarei com você, filho, nos seus desafios. Claro que numa escola você não vai conseguir estar com ele, mas você pode participar. Como foi, filho, na sua escola? Conta. Eu falei com tal amigo e eu não sei como falar com ele. A minha professora falou tal coisa e eu não sei. Ajuda ele a pensar em possibilidades de como pode resolver o problema. Esteja participando com ele nas resoluções de problemas dele. Assim como Deus esteve com Josué, procure estar presente na vida do seu filho. Deus orientou a Josué, obedeça o que está no livro, obedeça as minhas ordens. Se você obedecer, vai dar certo. Oriente com segurança assim também. Olha, se você seguir os meus conselhos, você vai ser bem sucedido. Siga o que eu te falo e você vai colher disso. Porém, ainda falando sobre ser exemplo, gente, como você lida com os medos que aparecem diante de você, com os seus desafios, pai e mãe? Porque às vezes a gente quer que a criança seja corajosa, mas a gente fica falando dos problemas e dos medos. Eu tô com medo de sair na rua. A minha cidade, a gente vive aqui em São Paulo, né, gente? E realmente a gente tem algumas dificuldades em relação à segurança, alguns medos, mas assim, será que às vezes a gente não coloca medos nossos nos filhos, nas crianças? A gente tem que prestar atenção nisso. Então lembre, você está reclamando demais? Olhando muito para os problemas e pouco para o Senhor da história? Você está se preocupando mais com os medos do mundo? Ou você tem buscado sim ser forte e corajoso? Para a gente conseguir uma criança corajosa, a gente tem que treinar a coragem. O comportamento corajoso é um comportamento que se expõe, que precisa de treino, como qualquer outro comportamento. É uma habilidade que a criança vai ter. Então, treine com a criança os comportamentos que você gostaria que ela desenvolvesse. Então, falar em público, treina com a criança. Vamos lá, filho, fala aí uma vez, fala de novo, vou te filmar, hein? Vou fazer um vídeo. Conta aqui pra mim como que é. Você tá falando muito assim, tá tendo um tique pra falar. Corrige, vai participando do desenvolvimento daquele comportamento que você quer dele. Outro comportamento que você pode treinar a coragem. Um inseto dentro de casa. Pega lá o inseticida, põe perto. Você expondo devagarinho a criança por um perigo, só que num lugar seguro ainda, isso faz com que ela treine para quando ela estiver sozinha numa situação, ela consiga lidar com o problema. Outra situação que crianças às vezes precisam de coragem, que precisam de treinamento para passar por isso, é numa doença. Às vezes as crianças ficam doentes e muitas vezes o ânimo cai e a família inteira se abate nisso. Você, como adulto, pode ajudá-la a treinar a emoção para sair dessa doença ou passar de um jeito mais leve, tendo modos criativos de passar o dia. A criança que pode estar acamada ali, né? Ou passando por um período longe da escola, o que ela pode fazer? Como? Você pode ajudá-la a ver outras possibilidades, treinar a mente dela para não focar só no problema, ter coragem de sair desse problema. Terceira dica prática, gente, que é muito legal a gente treinando coragem nas crianças, é com brincadeira. Brincadeira, por exemplo, tem um quarto escuro, você treinar, vai lá buscar, não acende, tô te olhando, vai lá buscar e volta. Tipo, a criança que tem medo de escuro, vai testando, tô te vendo, vai lá rápido e volta. Você ir testando, bexiga, tem criança que tem medo do barulho, vamos lá, vamos ver se você consegue encher até estourar, vai, ela vai ouvir o barulho, ela precisa se assustar um pouco e entender aquilo. Não tem medo dela se expor. Outro desafio, você vai montar esse quebra-cabeça sozinho. Não precisa já dar um de 1000 peças, né, gente? Põe de 20 peças, 50 peças e ela ir conseguindo, na brincadeira, no jogo, ela vai se expor e vai aprender a enfrentar os desafios. Outra dica prática, nossa quarta dica prática é filme, né, gente? Filme e livro, histórias. Ler tanto história da Bíblia quanto história de livros, como a gente falou aqui do Don Quixote, que é sensacional. Ou histórias de filmes, tem o filme Desafiando Gigantes, que lindo e maravilhoso, né? Outro livro bem legal, Peregrino para as Crianças, mostra toda a trajetória que ele teve para chegar lá no paraíso. Então, tudo isso é modelo, é repertório que a criança vai agregando dentro de si e vai falando, nossa, vou fazer igual o Don Quixote, vou fazer igual o cara do Desafiando Gigantes, vou fazer igual o Peregrino. Ter referências boas, isso é fundamental.
E para terminar, veja o vídeo nosso dessa semana, gente, a história de Josué, o modo como ele aprendeu. Leia com a criança Josué 1, de 1 a 9, veja o vídeo de quinta-feira, aproveita essa temática para trabalhar aí na sua casa a questão da coragem. Como Josué viu na palavra do Senhor que ele poderia estar seguro e ser corajoso, porque o Senhor é o nosso Deus seguro que nos dá força para encarar os desafios. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela companhia até aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha com todo mundo que você conhece, com famílias que precisam também aprender essa mensagem. E você já sabe, terça-feira que vem a gente se vê de novo num vídeo de aplicação prática da palavra e a gente se vê lá. Um grande beijo e até lá!